Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. O inverno do hemisfério norte de 2025-2026 não tem dado trégua. O frio não apenas atingiu fortemente as terras continentais das altas latitudes, mas também tomou vastas áreas de latitudes mais baixas, ultrapassando facilmente a linha tropical de Câncer em diversos lugares. Além da Rússia, Europa e América do Norte, uma parte da Ásia, em especial, tem sofrido em demasia com o frio e as tempestades de neve. É o caso do Japão. Enquanto os Estados Unidos recebiam uma das maiores massas de ar frio dos últimos 40 anos, entre os dias 23 a 25 de janeiro de 2026, algumas áreas do Japão já estavam sob a influência de temperaturas próximas ou abaixo de 0 graus Celsius desde praticamente a virada do ano. Isto era esperado para o período, tendo em vista que, climatologicamente, o mês de janeiro é considerado o mais frio no país. Mas, novamente, o que se destacou foi a severidade verificada no período, expressa tanto pela persistência dos fenômenos quanto pela intensidade. A estação sazonal de inverno do Japão fica sob a influência das massas frias provenientes do Ártico, via Sibéria, ou seja, a mais fria do hemisfério norte e uma das mais frias do mundo. Isto torna o período de inverno bem destacado na ilha do norte do país, chamada Hokkaido, entre as latitudes de 42 graus e 47 graus norte, pois a temperatura média da região pode oscilar ao redor de menos 8,5 graus Celsius em janeiro, com registros abismais de menos 41 graus Celsius. Analogamente às outras regiões do mundo do hemisfério norte, observamos que a quantidade de neve precipitada nessa região do Japão também foi uma das maiores dos últimos 40 anos. Em alguns lugares, os totais alcançaram 183 centímetros, ultrapassando a marca de 175 centímetros de 1986. Mas, extraoficialmente, há registros com alturas muito maiores cobrindo ruas inteiras até a metade de postes de iluminação pública. Na grande ilha central de Honshu, entre as latitudes de 32 graus a 42 graus norte, onde se localiza a capital Tóquio, as condições climáticas da estação de inverno se destacam mais na sua região norte. Embora essas áreas sejam normalmente as mais atingidas, na temporada atual, a persistência do frio e das nevascas durou 3 semanas ininterruptas até o fechamento desta análise, iniciando por volta de 15 de janeiro, quando as primeiras pancadas de neve começaram a ocorrer. A capital Tóquio pode apresentar temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ocasionalmente, mas neste início de ano, essa condição foi recorrente. Por dias seguidos, os termômetros marcaram temperaturas negativas persistentes, especialmente entre 7 a 9 de fevereiro, quando os valores estiveram entre menos 3 a menos 1 grau Celsius. Mesmo a região sul, as ilhas de Kyushu e Shikoku, onde o mês de janeiro apresenta um frio mais ameno, também não escapou das baixas temperaturas. As suas áreas montanhosas apresentaram precipitação de neve. Os sucessivos quadros meteorológicos entre janeiro e início de fevereiro mantiveram o vento soprando persistentemente, vindo de noroeste, atingindo principalmente as ilhas do norte. Um dos casos interessantes ocorreu no dia 5 de fevereiro, quando um pronunciado centro de baixa pressão em superfície, que se localizava no mar interior do Japão,
forçou uma circulação anti-horária sobre as ilhas. Uma circulação como esta pode trazer umidade do Pacífico que, ao se chocar com a massa fria, pode ocasionar precipitação de neve também na face leste das ilhas, situação de cunho mais esporádico. Com o escoamento veloz vindo das regiões mais frias oriundas da Rússia Oriental, padrão mais corriqueiro de inverno, o ar frio passa a atravessar sobre o mar interno do Japão. Embora as águas estejam mais frias, ainda há uma considerável carga de umidade disponível para ser transportada pela atmosfera em sentido às ilhas, precipitando em forma de neve. A evolução atingiu seu clímax entre os dias 7 a 10 de fevereiro de 2026, quando as temperaturas na Ilha do Norte caíram para menos 11 graus Celsius. Na ocasião, foram registradas novas intensas nevascas em vários lugares do Japão. Pode-se observar diversas bandas de nuvens de baixa e média altitudes que depositaram parte desta carga de neve sobre as ilhas durante esses dias. De fato, a continuidade do frio por 3 semanas foi algo notável. Mesmo as regiões já habituadas com a presença de neve no inverno foram também surpreendidas, pois os totais superaram de longe o dobro esperado de neve acumulada para esse período. Acompanhe o carrossel dos recortes das imagens do satélite geoestacionário japonês Himaue 9, banda 13 infravermelho, do dia 8 de fevereiro 22Z a 10 de fevereiro 2Z em 2026. A estação de esqui no Monte Fuji, que vinha marcando neves diárias oscilando entre 2 a 4 centímetros, registrou 9 centímetros no acumulado de neve em ambos os dias 7 e 8, 2 vezes. Aliás, o Monte Fuji, com seus 3.776 metros de altitude, localizado na ilha central de Honshu, apresentou o seu maior período sem precipitação de neve em 2024, desde que se iniciaram os registros em 1894. Isso virou propaganda escandalosa para os adoradores de Baal Gaia. Contudo, tratou-se de um caso excepcional e não de um novo normal. No período atual, sua primeira nevasca começou dentro da normalidade no mês de outubro, com grande intensidade, inaugurando o processo que eles chamam de pintura do cume de branco, que ocorre por toda a estação sazonal de inverno, tendo em vista que, geralmente, no verão, o gelo pode sim desaparecer. Quem define a primeira precipitação de neve oficial é o Observatório Meteorológico de Kofu. A avaliação é visual, quando o cume se torna branco ao ser observado diretamente da cidade de Kofu, na província de Yamanashi. O clima nesta localidade, definido pelos dados dessa estação meteorológica, é marcado por extremos entre as estações sazonais, com um verão curto, seco e bem quente, mas com um inverno longo, mais úmido, chuvoso e bastante frio. As temperaturas podem ficar abaixo de menos 9 graus Celsius ou bem acima de 32 graus Celsius. Ou seja, tem uma amplitude anual muito alta. Já o Monte Fuji, a mínima chega aos menos 23 graus Celsius, bastante agradável, em janeiro, e 9,5 graus Celsius em agosto, permitindo o derretimento total do gelo, temperaturas mais elevadas. Assim,
Quem me dera que os ciclos quentes estivessem marcantemente aumentando nessa região, porque ela se beneficiaria mais ainda, tendo em vista que seu solo é extremamente fértil devido ao derramamento de lavas do passado, quando o vulcão foi ativo. Isso seria muito bom. Vale lembrar que os alarmistas gostam de usar esses casos observados em acidentes geográficos notáveis como provas, ou na verdade propagandas, das bobagens climáticas, relevando que a massa de gelo temporária do lugar em questão apresenta ciclos decadais e até seculares, dependentes da umidade disponível e do domínio da circulação atmosférica regional, bem como o posicionamento variável da linha de 0 °C em altitude. Tudo isso muda. Se os nossos telespectadores realizarem uma simples pesquisa na internet, verão diversas manchetes falando do caso de 2024, incluindo as pesquisadas pela imoral inteligência artificial dos navegadores. Mas não verão nenhuma citação sobre os recordes de gelo acumulado. Por que será? As IAs tendem a servir a causa ou a verdade? Quem adiciona os seus em gramas? Será que ela é realmente autônoma, como alardeiam? Então tá bom. Com semanas de frio e nevascas contínuas, as cidades e vilas ficaram cobertas por metros de neve acumulada, com severidade na região norte, onde foram registrados 45 óbitos e 400 feridos. Aeroportos foram fechados nos períodos mais intensos e ferrovias registraram atrasos consideráveis, algo inusitado para o Japão, exigindo árduo trabalho das equipes para liberarem os trilhos da neve. Isto contribuiu para o isolamento das pessoas, pois muitos moradores, especialmente os mais idosos, tiveram que acionar os sistemas de defesa civil para poderem até mesmo sair das suas casas ou poderem se locomover. As autoridades se mobilizaram para remover até 1 metro de neve que se acumulava sobre os telhados das residências. Muitas dessas passaram por perigos reais de desabarem com o peso. Mas ainda sobre esse mesmo tema, tivemos que aturar outra estupidez sem precedentes, pois noticiários aqui no Brasil publicaram que as autoridades meteorológicas do Japão teriam alertado a população sobre os riscos de queda de neve acumulada de telhados, formação daqueles pingentes de gelo e avalanches devido às, aspas, temperaturas relativamente quentes para esta época do ano em algumas partes do país, fecha aspas. Claramente, isso é patético, pois o gelo vai manter a temperatura análoga à do ar, que nas semanas em questão estavam negativas. Então estavam prevendo uma coisa mais para o futuro e os caras distorceram o assunto. Assim, em tempos onde as temperaturas permanecem muito abaixo de zero e com nevascas quase que diárias, como é o caso recente do Japão em 2026, as cidades apresentam dois grandes problemas em relação à neve. O primeiro é a neve soprada, fenômeno meteorológico bastante comum durante o inverno do hemisfério norte, que domina a neve em precipitação ou a já precipitada, especialmente essa última, que vai ser então carregada pelo vento. Nas cidades japonesas, a quantidade de neve já precipitada que foi carregada pelo vento causou transtornos nas vias com trânsito. Mesmo brisas bem leves foram suficientes para carregar os flocos até 6 metros de altura, reduzindo drasticamente a visibilidade. Os flocos são muito, muito leves mesmo. O segundo problema que tem afligido os moradores, e pouca gente fala sobre eles, especialmente aqueles moradores das pequenas cidades e vilas, é o congelamento posterior da neve precipitada. Com as condições perenes de temperaturas muito baixas daquelas semanas, os dendritos de neve, as estrelinhas, aquelas coisinhas bonitinhas, começam a se aglutinar, mas sem fusão. Esse processo ocorre naturalmente e vai compactando a neve, tirando então o ar e se prende em forma de grandes bolhas. O resultado é a transformação dos leves flocos
em gelo sólido que vai se compactando cada vez mais. Isso sim vai se tornar um problema por causa do peso quando se tratam de telhados, mas também oferece perigo de escorregamento quando envolvem as superfícies carroçáveis ou as calçadas. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Senhora Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula, a Camila e a Cíntia. Meu muito obrigado por todos vocês. Ao pessoal do Apoia-se, ao Antônio, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Iriane Bonotto, a Iriane Santos, o José Luiz, a Lúcia, o Marcelo, a Michelle, o Nelson, a Roberta. Meu muito obrigado. Um agradecimento especial ao Dr. Roberto Zeballos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Considerem você também fazer parte dos apoiadores desse trabalho voluntário que persiste por mais de 20 anos. Estou orando por todos vocês. Meu muito obrigado. Devemos lembrar que o Japão é, de longe, um dos países mais bem preparados para suportar desastres naturais, sejam eles geológicos, como terremotos e tsunamis, ou meteorológicos, como nevascas e tufões. Para essas semanas de frio extremo, o governo disponibilizou até tropas de militares para socorrer a população. Muitas dessas ajudaram na remoção da neve de residências e vias públicas, além de prestarem serviço de socorro aos mais necessitados e executarem manutenção e vigilância sobre estruturas vitais, como água, eletricidade e estradas. Um dos exemplos envolve a telefonia, infraestrutura considerada de teor crítico para a sobrevivência, coordenação e decisão. Embora seja um dos países mais avançados tecnologicamente em várias áreas, incluindo telecomunicações, hoje muito mais expressa pelo aparato da mobilidade dos celulares, o país como um todo não abandonou o sistema de telefonia fixa, sendo possível observar telefones públicos em todos os lugares totalmente funcionais. Essa medida visa garantir as comunicações ao máximo possível disponível para a população, sob quaisquer condições adversas. A visão governamental japonesa é muito mais operacional. Eles sempre visam ter equipamentos de redundância para infraestrutura crítica. Compare com o Brasil, um país de dimensões continentais que sequer consegue manter o básico como pontes e estradas. Recentemente, o governo brasileiro autorizou a desmobilização da telefonia fixa pública do país inteiro, exceto onde não há cobertura móvel, usando a desculpa de que estamos celularizados. Assim, deem adeus aos queridos orelhões, porque todos os aparelhos serão retirados das cidades em 90 dias, a partir agora de fevereiro de 2026. Isso só demonstra a completa cegueira estratégica daqueles que pertencem ao quadro técnico do governo. Contudo, como se trata de comunicações, setor vital em casos de emergência, deve ser surdez mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!